Agosto de 1944. Interior da França ocupada. Pouco antes do amanhecer. A estrada secundária cortava campos destruídos como uma cicatriz escura no meio da névoa. O cheiro de diesel queimado ainda pairava no ar junto da fumaça distante de blindados atingidos durante a noite. O silêncio parecia errado. Não havia artilharia, não havia motores. Apenas o som abafado das botas alemãs, esmagando cascalho molhado, enquanto uma pequena coluna da Wehrmacht avançava lentamente entre árvores carbonizadas e veículos abandonados. O Oberfeldwebel Karl Brenner caminhava na frente da patrulha, com a MP-40 pendurada no peito e os olhos presos na estrada estreita. Havia exaustão em cada movimento. As últimas semanas tinham transformado homens experientes em sombras cobertas de poeira, óleo e nervosismo. A retirada alemã pela França começava a ganhar velocidade. E todos sabiam disso, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir em voz alta. Então, eles viram o caminhão. Parado parcialmente fora da estrada, inclinado sobre uma vala rasa, estava um GMC CCKW americano de 2,5 toneladas. A carroceria verde-oliva ainda estava intacta. O para-brisa tinha marcas de estilhaços. Uma das rodas dianteiras havia explodido. Mas aquilo não parecia destruição de combate. Parecia abandono apressado. Brenner ergueu o braço imediatamente. Os soldados se espalharam entre as árvores. Você quase consegue sentir aquele momento suspenso no ar, o medo constante de uma emboscada, o instinto aprendido depois de anos de guerra. Caminhões abandonados podiam esconder minas, explosivos improvisados ou tropas esperando no mato. Tudo na frente ocidental agora parecia uma armadilha. Mas nada aconteceu. Nenhum disparo, nenhum movimento. Apenas o vento frio atravessando a lona rasgada da carroceria. 2 soldados avançaram primeiro. Um deles bateu na lataria com a coronha do rifle Kar 98K. O outro puxou lentamente a porta do motorista. Vazia, sem sangue, sem corpo. O motor ainda estava morno. Aquilo fez Brenner parar. Os americanos tinham abandonado um veículo funcionando. Aquilo não fazia sentido. Na Wehrmacht, um caminhão operacional era tratado quase como ouro puro naquele estágio da guerra. Combustível era racionado até a última gota. Pneus estavam acabando. Motores quebrados permaneciam abandonados nas estradas porque simplesmente não existiam peças suficientes para repará-los. Oficiais discutiam diariamente sobre quais unidades receberiam os últimos carregamentos de diesel disponíveis. E agora, um caminhão inteiro havia sido deixado para trás. Brenner subiu na carroceria lentamente. Então ele congelou. Caixas de munição perfeitamente organizadas, pneus sobressalentes presos por correias novas, galões de combustível alinhados lado a lado, rações embaladas, ferramentas, peças mecânicas, bobinas de cabo, óleo de motor, equipamentos médicos. Tudo intacto. Era mais suprimento do que algumas unidades alemãs recebiam em semanas. Um dos soldados começou imediatamente a abrir caixas de ração americanas. Outro encontrou cigarros Lucky Strike ainda embalados. O cheiro de café vindo de um recipiente metálico quase pareceu ofensivo naquele cenário miserável. Mas Brenner não estava olhando para os suprimentos. Ele estava olhando para os pneus. Novos, perfeitamente novos, empilhados como se fossem descartáveis. Naquele instante, alguma coisa começou a incomodá-lo profundamente, porque ele já tinha visto aquilo antes. Não aquele caminhão específico, mas dezenas deles, talvez centenas. Estradas inteiras tomadas por comboios americanos cruzando o interior francês dia e noite. Caminhões surgindo sem parar vindos das praias da Normandia. Colunas tão longas que pareciam não ter começo nem fim. E o mais assustador era que os ataques alemães quase não faziam diferença. A Luftwaffe já não dominava os céus. Caças P-51 Mustang apareciam constantemente sobre as estradas. Bombardeiros aliados destruíam pontes alemãs mais rápido do que podiam ser reparadas. Enquanto isso, os americanos simplesmente continuavam avançando, sempre abastecidos, sempre em movimento.
Um soldado puxou uma lona no fundo da carroceria. Mais combustível, muito mais. Galões extras empilhados até quase à altura do teto. Brenner desceu do caminhão devagar enquanto observava a estrada vazia desaparecendo na névoa da manhã. Então, percebeu algo ainda pior. Se aquele veículo tinha sido abandonado, significava que os americanos provavelmente já possuíam tantos caminhões que perder um deles simplesmente não importava. Aquilo era impensável para um exército alemão acostumado a lutar constantemente contra a falta de suprimentos. Um caminhão perdido podia significar uma operação inteira cancelada. Um tanque parado por falta de combustível podia condenar uma linha defensiva inteira. Mas os americanos pareciam lutar uma guerra diferente. Uma guerra onde combustível, peças e veículos surgiam em quantidade infinita. Brenner ouviu motores distantes. Todos os soldados imediatamente ficaram tensos, mas não eram motores alemães. O som era grave, pesado e contínuo. Caminhões, muitos caminhões. Vindo do oeste, através da névoa, surgiram luzes fracas se movendo lentamente na estrada principal ao longe. Uma coluna inteira atravessando a madrugada francesa sem interrupção. Não eram blindados, não eram tanques. Era algo pior, logística. Centenas de veículos avançando como uma corrente interminável de aço, combustível e suprimentos. E naquele momento, observando aquela fila desaparecer no horizonte sem fim aparente, Brenner começou a perceber uma verdade aterrorizante. Talvez a Alemanha não estivesse perdendo apenas no campo de batalha. Talvez estivesse sendo esmagada por motores, pneus e gasolina. A coluna continuava atravessando a estrada principal como um rio metálico infinito. Mesmo à distância, Brenner conseguia distinguir os formatos dos caminhões americanos surgindo da neblina em intervalos perfeitamente organizados. GMC CCKW, Jeeps Willys, caminhões-tanque, oficinas móveis, ambulâncias, veículos de munição, tudo avançando na mesma direção, com uma disciplina quase industrial. Não havia pressa. Aquilo era o mais estranho. Os americanos não pareciam um exército correndo desesperadamente para uma batalha. Pareciam uma máquina funcionando exatamente como havia sido planejada. O ronco grave dos motores diesel preenchia o amanhecer inteiro. Um dos soldados alemães ao lado de Brenner murmurou alguma coisa enquanto observava a fila desaparecer no horizonte. Havia exaustão na voz dele. Não medo imediato de combate, algo pior. A sensação de estar olhando para uma força impossível de parar, porque destruir homens era uma coisa, destruir aquilo era outra completamente diferente. Brenner sabia exatamente quantos problemas a Wehrmacht enfrentava naquele momento. As estradas francesas estavam lotadas de veículos alemães quebrados ou abandonados, tanques Panther imobilizados por falhas mecânicas, caminhões Opel Blitz sem combustível, oficinas móveis trabalhando noite e dia apenas para manter algumas divisões operacionais. Muitas vezes, uma unidade inteira precisava esperar horas por alguns litros de gasolina. Enquanto isso, os americanos moviam continentes. A patrulha começou a descarregar rapidamente o caminhão capturado. Galões de combustível passaram de mão em mão como tesouros. Pneus foram retirados cuidadosamente. Caixas de ração desapareceram quase instantaneamente. Um soldado chegou a rir discretamente ao encontrar chocolates embalados dentro de uma das caixas metálicas. Mas Brenner permanecia olhando para a estrada. Mais caminhões apareciam. Sempre mais. Aquilo não parecia normal nem para os padrões americanos, que os alemães já conheciam. Então ele percebeu outro detalhe perturbador. A maioria daqueles veículos nem sequer carregava marcas de combate. Pouca lama. Poucos danos. Motores funcionando suavemente. Aquilo significava manutenção constante. Peças constantes. Combustível constante. Os Estados Unidos não estavam apenas enviando veículos para a Europa. Estavam mantendo todos funcionando ao mesmo tempo. E isso mudava tudo. Na doutrina militar alemã, velocidade sempre foi decisiva. Blitzkrieg dependia de movimentos rápidos, concentração de força e avanço contínuo. Mas agora,
a própria Alemanha estava sofrendo exatamente o oposto. Linhas de suprimento esticadas, falta de combustível, divisões parando no meio da retirada porque caminhões simplesmente não conseguiam continuar. Os americanos pareciam ter transformado logística em uma arma de guerra, uma arma gigantesca, silenciosa, implacável. Brenner voltou ao GMC capturado e abriu novamente a cabine do motorista. O interior cheirava a couro molhado, óleo e café frio. Havia mapas dobrados no painel, ferramentas organizadas com precisão quase absurda. Até o extintor de incêndio parecia novo. Então seus olhos pararam no odômetro. O caminhão já havia percorrido milhares de quilômetros. Mesmo assim, ainda funcionava perfeitamente. Aquilo causou uma sensação estranha no estômago dele. A Alemanha não produzia veículos naquele ritmo havia muito tempo. Bombardeios aliados destruíam fábricas constantemente. Ferrovias eram atingidas todos os dias. Refinarias desapareciam em explosões gigantescas, visíveis a quilômetros de distância. Cada perda agora demorava semanas ou meses para ser substituída. Mas os americanos pareciam produzir máquinas mais rápido do que conseguiam perdê-las. Você quase consegue sentir a dimensão daquela percepção crescendo lentamente dentro dele. Não era apenas sobre aquele caminhão abandonado, era sobre o que ele representava. Brenner havia lutado no leste contra os soviéticos. Já tinha visto colunas enormes de T-34 surgindo aparentemente do nada após batalhas devastadoras. Já tinha presenciado cidades alemãs queimando sob bombardeios britânicos. Mas aquilo era diferente, porque logística não criava o mesmo impacto emocional de tanques ou aviões. Ela era invisível, até que se tornava impossível ignorar. Um soldado chamou Brenner rapidamente. Mais ao sul da estrada secundária, outro veículo americano havia sido encontrado parcialmente escondido entre árvores. Um caminhão-tanque, cheio, com combustível suficiente para abastecer dezenas de veículos alemães. Abandonado também. Brenner caminhou até ele em silêncio absoluto. Cada passo parecia confirmar algo que ele não queria admitir. Os americanos podiam perder combustível. Os americanos podiam perder caminhões. Os americanos podiam perder equipamentos inteiros e simplesmente continuavam avançando. No céu distante surgiu o som familiar de motores aeronáuticos. Todos olharam para cima imediatamente. Caças aliados, pequenos pontos escuros cruzando as nuvens baixas da manhã, patrulhando estradas, caçando qualquer movimento alemão. A Luftwaffe raramente aparecia agora. Quando aparecia, geralmente era tarde demais ou em número insuficiente. O domínio aéreo aliado havia transformado a movimentação alemã em um pesadelo constante. Veículos só viajavam à noite. Comboios se escondiam sob árvores durante o dia. Oficiais evitavam usar estradas principais por medo de ataques repentinos, mas os americanos ainda se moviam em massa, mesmo sob risco, porque tinham veículos suficientes para continuar substituindo perdas. Brenner observou novamente o caminhão-tanque abandonado. Aquilo começou a parecer quase ofensivo. Na frente oriental, divisões inteiras alemãs tinham sido destruídas, lutando desesperadamente por combustível. Operações haviam fracassado por falta de algumas centenas de litros de gasolina. Blindados eram abandonados porque simplesmente não existia diesel disponível. E agora ele estava parado diante de milhares de litros largados na beira de uma estrada francesa, como se fossem irrelevantes. O som dos motores americanos ficou mais alto outra vez. Outra coluna estava se aproximando ao longe, maior que a anterior, muito maior. E Brenner ainda não sabia que aquilo era apenas uma fração do que realmente estava vindo em direção à Alemanha. A nova coluna americana surgiu da névoa como uma parede em movimento. Dessa vez, não eram dezenas de veículos, eram centenas. As estradas principais da França estavam se transformando em artérias gigantescas, despejando combustível, munição e homens diretamente em direção à fronteira alemã. Caminhões avançavam em intervalos quase perfeitos, enquanto faróis cortavam a madrugada úmida sem parar nem por um instante. Brenner observava tudo escondido atrás de uma linha de árvores destruídas. Ninguém na patrulha falava mais. O choque já havia substituído qualquer comentário.
Você quase consegue sentir o peso daquela cena sobre aqueles soldados exaustos. Porque naquele momento, eles já não estavam olhando para simples caminhões. Estavam olhando para uma capacidade industrial tão absurda que começava a parecer impossível. Um jeep passou escoltando a coluna. Depois outro. Logo atrás vinham ambulâncias, oficinas móveis e caminhões carregando barris de combustível empilhados até quase à altura da lona. Alguns transportavam pneus, outros caixas de munição, outros peças mecânicas. Tudo organizado, tudo funcionando. Nenhum espaço vazio, nenhuma pausa. Era uma corrente contínua. Brenner tentou calcular mentalmente quanto combustível aquela única coluna carregava. Quantos motores estavam sendo alimentados naquele exato momento? Quantos tanques Sherman continuavam avançando graças àquela operação gigantesca acontecendo atrás das linhas de frente? A resposta era assustadora, porque aquilo não parecia ter fim. O avanço aliado após a Normandia estava acontecendo rápido demais para os alemães acompanharem. Divisões inteiras da Wehrmacht eram forçadas a recuar continuamente, não apenas por ataques militares, mas porque simplesmente não conseguiam reorganizar suprimentos na mesma velocidade. As ferrovias alemãs estavam quebrando. Pontes desapareciam sob bombardeios, depósitos de combustível explodiam diariamente. Enquanto isso, os americanos construíam estradas improvisadas, oficinas improvisadas e rotas inteiras de abastecimento quase da noite para o dia. Era como lutar contra uma fábrica inteira atravessando a Europa. Então Brenner viu algo que fez sua expressão mudar completamente. No meio da coluna, vários caminhões carregavam tambores extras presos nas laterais, caixas sobressalentes e pneus adicionais exatamente iguais aos encontrados no veículo abandonado. Aquilo significava redundância. Os americanos não estavam operando no limite. Eles carregavam excedentes, perdiam caminhões e continuavam avançando. Perdiam combustível e ainda sobrava. Perdiam tanques e mais chegavam das praias francesas todos os dias. Naquele instante, Brenner finalmente compreendeu o verdadeiro perigo. A Alemanha ainda pensava na guerra como uma sequência de batalhas decisivas. Os americanos estavam lutando uma guerra de produção. Uma guerra onde vitória significava manter motores funcionando continuamente até o inimigo simplesmente não conseguir mais acompanhar. O soldado ao lado dele apertou o rifle com força enquanto observava os comboios desaparecendo na estrada. Havia algo estranho no rosto cansado daquele homem agora. Não exatamente medo, mas resignação. Porque pela primeira vez, muitos daqueles soldados começavam a entender que coragem, experiência e disciplina talvez não fossem suficientes contra aquilo. Como se combate uma nação capaz de fabricar milhares daqueles caminhões? Como se destrói um fluxo que nunca para? Brenner voltou os olhos para o GMC abandonado atrás deles. Agora ele parecia diferente. Já não era apenas um caminhão. Era uma peça minúscula de algo gigantesco. Algo industrial, algo mecânico, algo que a Alemanha já não conseguia alcançar. Então o chão começou a vibrar levemente. Motores pesados, blindados. Mais atrás da coluna logística, surgiram silhuetas maiores avançando lentamente pela estrada principal. Tanques Sherman, meia lagartas M3, veículos antiaéreos, artilharia autopropulsada, tudo abastecido, tudo em movimento, tudo sustentado pelos caminhões. Brenner sentiu o vento frio atravessar o uniforme sujo enquanto observava aquela massa de aço cruzando a França em direção ao leste. E pela primeira vez desde o começo da guerra, uma sensação específica tomou conta dele. Não era medo de morrer. Soldados veteranos aprendiam a conviver com isso. Era algo muito pior. A percepção de inevitabilidade, a sensação de assistir uma avalanche antes do impacto, porque finalmente ficava claro o que estava acontecendo. Os aliados não dependiam mais de vitórias isoladas. Mesmo quando perdiam homens, avançavam. Mesmo quando perdiam veículos, avançavam. Mesmo sob ataques, avançavam. Sempre abastecidos,
sempre rearmados, sempre em movimento. A Wehrmacht ainda lutava como um exército. Os americanos estavam lutando como uma economia inteira. O céu começou a clarear lentamente, acima das árvores destruídas da França. O amanhecer revelou estradas tomadas por rastros de pneus, fumaça distante e colunas intermináveis desaparecendo no horizonte. Em algum lugar além daquela neblina estavam as praias da Normandia, portos improvisados, depósitos gigantescos e navios descarregando combustível dia e noite, sem interrupção. E tudo aquilo desembocava ali, naquela estrada, naquele fluxo impossível de parar. Brenner permaneceu imóvel, observando o último caminhão desaparecer ao longe, enquanto o ronco dos motores diminuía lentamente na distância. Então, ele olhou mais uma vez para o combustível abandonado ao lado da vala. Milhares de litros deixados para trás sem importância alguma. E naquele silêncio pesado da manhã francesa, finalmente compreendeu algo que muitos oficiais alemães começavam a perceber tarde demais. A Alemanha não estava sendo derrotada apenas por tanques, aviões ou soldados. Estava sendo derrotada por caminhões, por gasolina, por pneus, por linhas de montagem funcionando do outro lado do oceano, sem parar nem por um minuto. E contra aquilo, talvez nunca tivesse existido uma chance real.